uma passagem muito conhecida nossa. João, capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Versículo de número 13 em diante. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas Deus Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, diante da tua presença, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela palavra. Prepara, Senhor, os nossos corações. Prepara os nossos ouvidos, Senhor, as nossas sensibilidades, Senhor, as nossas sensações, Senhor, os nossos sentidos, Senhor, para que possa sentir a tua presença, ouvir a tua palavra, perceber, Senhor, a tua presença viva e santa neste lugar. Senhor, para que tenhamos sensibilidade nos ouvidos, Senhor, para ver, Senhor, para entender, Senhor, a tua palavra, Senhor, que tenhamos sensibilidade nos olhos, para ver, Senhor, o teu agir, Senhor, o teu operar nesta noite. Senhor, a nossa epiderme, Senhor, o nosso tato, Senhor, para que possa, Senhor, de alguma forma, Senhor, perceber a presença, Senhor, viva e santa, Senhor, que tu um dia nos prometeste, Senhor, que estaria conosco até o fim dos séculos, Senhor. E mais ainda, Senhor, para perceber, Senhor, dentro de nós, o teu Espírito que flui, Senhor, em nossas vidas. Para percebermos, Senhor, que o teu Espírito testifica com o nosso Espírito, Senhor, que tu está nesse lugar. Deus amado, Deus querido, eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Essa noite já foi falado muitas coisas que eu queria falar, mas em outras palavras, e faço minhas as palavras do irmão Veronardo, e hoje, dentro dessa palavra, eu me senti meio que perturbado em o que trazer para a igreja nessa noite. Não consegui organizar aquilo que pensar. Sabia o texto em que ler, sabia que rumo tomar, onde teria o meu ponto de partida, sabia os objetivos, sei os objetivos em que quero fluir, que essa palavra flua em seu coração, mas eu espero que Deus faça algo nessa noite, porque estou totalmente na dependência dele, para que possamos entender a palavra de hoje à noite. Queria muito, e tenho procurado trabalhar isso em mim, em que trabalhar uma mensagem expositiva, expondo o texto. Obrigado, irmão. Expondo a palavra lida. E ultimamente tenho feito isso. Ainda estou aprendendo a fazer isso. Estou querendo tirar de mim essa mania, que estou percebendo que é uma mania feia
nossa. Nós, ministros de Deus, que recebemos a oportunidade para pregar a palavra do Senhor, em sempre pregar sermões temáticos. A gente escolhe um texto e às vezes é um sermão de 3 pontos. A gente entra no texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Mas essa noite eu queria pegar esse texto que foi lido, muito conhecido nosso, em que traz uma confissão que todos nós conhecemos. E para você que é ou foi aluno de escola dominical, sabe que existem diversas formas de se interpretar esse texto. Mas eu queria me ater de 3 formas. Uma é a mais grosseira possível, que os nossos amigos romanos, a igreja romana, costumam retratar, querendo interpretar que sobre a pedra que seria edificada a igreja, seria que Jesus estava dizendo que Pedro seria essa pedra. É aí que surge a ideia de que Pedro teria sido o primeiro papa. A outra forma de se interpretar esse texto, e é a mais comum que nós conhecemos, que havia duas nomenclaturas para a pedra. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, apontando para si, seria a interpretação, uma das interpretações mais coerentes, edificarei a minha igreja. E existe outra interpretação, que Jesus diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, se referindo à confissão de Pedro, em que ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. E prefiro ficar com essa última, porque ela é muito coerente para aquilo que nós queremos dizer hoje. Mas como hoje se entender igreja? Hoje a gente olhando pela a forma como a gente conhece a igreja. Igreja como instituição que tem CPF, que tem um título, que tem na sociedade estatuto. Uma igreja que tem nome, que tem história, que tem uma característica, que tem seus costumes. Como se definir igreja hoje para aquilo que foi fundado nesse texto? Meus amigos, eu quero dizer para você nessa noite que a igreja que Jesus propõe aqui, que o termo original da palavra que ele usa é eclésia ou eclesia, que tinha o sentido de uma assembleia de chamados para fora. Para se definir, chamados para fora de onde? Ou chamados para fora para quê? Nós somos as sementes dessa igreja que foi fundada, dessa igreja que foi criada. E hoje, aquilo que nós conhecemos como igreja, que a gente se percebe como igreja, ou que muitas vezes nós não nos percebemos como igreja do Senhor. E igreja para muitos que ainda não entenderam a complexidade daquilo que foi falado nessa noite em relação à casa do Senhor. Esse lugar só é casa do Senhor porque você está aqui. Porque o verdadeiro templo e morada do Espírito Santo é você. Esse prédio é como um qualquer que possa existir. Talvez você não entenda aquilo que eu quero propor nessa noite. Mas esse prédio só é a igreja do Senhor porque se reúne um povo, porque acredita em Jesus, porque existe 1, 2 ou 3 que se reúnem no nome dele. Mas igreja não é templo, igreja é povo. E
Ele é. Jesus disse sobre essa tua afirmação, Pedro: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se você se percebe como igreja institucional, como igreja que tem nome, como igreja denominacional, você vai ver que existe problemas, que existe escândalos, que existe incompreensões, que existe maldade. Se você não entende igreja como o corpo místico de Cristo, que deste lugar habita o Espírito de Deus na vida de pessoas que creem no nome dele, que um dia foram resgatadas por seu sangue. Se você não tem essas percepções, quero te dizer que nessa noite quero te chamar para participar dessa igreja em que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é um projeto ousado de Jesus. Ele ajunta os seus discípulos. Dentre os discípulos constitui apóstolos, porque esses apóstolos seriam os missionários, seriam os desbravadores, seriam os doutrinadores desta igreja. Seria a liderança que daria o pontapé inicial, que organizaria doutrinariamente essa igreja, que daria continuidade a um povo destemido que enfrentaria as portas do inferno. E aí, se você é entupido ou infectado com o evangelicalismo brasileiro hoje, com esse tipo de evangelho imediatista, você não vai perceber igreja como igreja que vence as portas do inferno. Se você for infectado com um vento de doutrina chamado batalha espiritual, que tem entrado nas igrejas, você acha que portas do inferno estão simplesmente no fato de que você está aqui dentro, recuado, e o mundo lá fora não tem objetivo nenhum para você nem para o reino de Deus. E às vezes meu coração dói em perceber que às vezes nos gloriamos e estamos aqui dentro, louvando o Senhor, enquanto vidas estão se destruindo lá fora. Meus queridos, desperta, porque não é assim que devemos tratar o mundo, em que Deus amou enviando o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por Ele. Que Ele amou este mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é desprezando esse mundo que venceremos as portas do inferno, mas é indo lá fora, é arrancando pessoas que já estão entrando lá, que já estão se caminhando para essas portas do inferno. E é esta promessa que paira sobre a igreja, e é esta promessa que tem que estar contínua em nossas vidas, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas o que se percebe, eu queria tratar rapidamente sobre alguns aspectos da historicidade da igreja, em que a igreja no Antigo Testamento, ela se organiza também como instituição, e ali já estava uma raiz maligna chamada de institucionalismo. Eles se organizam, eles se preparam, colocam algumas metas a serem construídas, tem êxitos e tem sucessos, porque essa igreja, ela tinha tudo em comum. Era uma igreja que tinha um objetivo não simplesmente diferente de nós hoje. Se eu sair aqui
lá fora, talvez depois dessa mensagem não, mas eu perguntar a cada um fazendo uma entrevista rápida, o que é que você veio fazer aqui? A maioria das respostas seria: eu vim buscar uma bênção. E se eu tivesse outra linha de pensamento como pregador, e eu pregasse aqui que Deus iria estar distribuindo bênçãos a quem veio buscar, talvez não escutaríamos esse silêncio, talvez não escutaríamos o som do teclado, porque isso foi o que foi implantado em nossas mentes. Quando Deus chama Abraão, Ele chama para ele ser uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações. Quando Deus te chamou, meu querido, Ele te chamou para ser uma bênção na vida de alguém. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para o serviço. E você às vezes se diz uma pessoa que serve a Deus, se apresenta como servo do Senhor. E já foi perguntado nessa noite: que serviço é que você está fazendo agora aí, sentado nesse banco? Me diga, que serviço foi que você fez nessa noite, nessa igreja? Que serviço para o Senhor foi que você fez? Ah, irmão, eu cantei no conjunto. Você ensaiou, talvez discutiu porque cantaram um hino que você não sugeriu, que você sugeriu, mas não foi cantado. E você disse que está servindo ao Senhor. Você disse que está servindo ao Senhor, mas você não cantou, você dublou. Talvez por desleixo de não ter ensaiado o hino. Talvez você até cantou um hino bonito. E você disse que por esse fator você serviu ao Senhor. Me diga, irmão, que serviço é que fazemos aqui? Muito bem falou o irmão Veronado. Talvez não seria necessário a gente vir uma vez por mês e tentar advertir você de que você tem que fazer um serviço para Deus, que você tem que ir atrás das vidas, de que você tem que ir atrás das almas, de que você tem que se levantar. E passa ano ensaiando e a gente não faz nada para o reino de Deus, porque a gente não consegue ser bênção nem para a nossa vida, quanto mais para a vida de alguém. A gente às vezes fala de missões lá fora, quando nós não somos bênção para ninguém, nem aqui. Se nós não somos bênção para ninguém, onde nós moramos, onde nós conhecemos, no colégio onde frequentamos, no trabalho em que trabalhamos e temos colegas de trabalho lá, você vai ser um inútil em outro lugar. O que me movimentou a trazer essa palavra em que as portas do inferno, o que seria isso, meu Jesus? Foi me perceber que não estou fazendo nada para o reino de Deus. Foi me perceber que, como igreja do Senhor, eu me senti inútil, me senti de braços cruzados. Não pensem vocês que estou me sentindo servindo a Deus plenamente apenas por estar ministrando aqui, porque sinto que não fui chamado para pregar para crente. O chamado nosso, meu e seu, é pregar para vidas que precisam conhecer essa palavra, que precisam ouvir essa palavra. Queria tempo nessa noite para falar da igreja que passou o tempo, que venceu as perseguições, dos apóstolos, que todos eles, com exceção de João, morreram em prol desse evangelho, que foram pisoteados, que foram massacrados, sem falar do
apóstolo Paulo, que foi degolado, mas antes de tudo isso, vendo o relato dele em Coríntios, que ele foi apedrejado, que passou por 4 naufrágios, sendo que 3 ele relata em Coríntios. E nós queremos pensar, queremos demonstrar que Deus está conosco pelo simples fator de termos uma vida abençoada financeiramente. Queremos mostrar que somos abençoados e tratamos que Deus está conosco. E às vezes somos tão frágeis que não nos permitimos adoecer. Não nos permitimos a passar por uma luta, por uma tribulação, sem murmurar. E a gente reclama de tudo. E a gente é um tipo de geração de igreja fraca. Uma igreja que tem tudo. Que tem a mídia, tem internet, tem TV, tem rádio, tem aparelho celular. Todo mundo aqui, chegando já na fase adulta, até criança tem celular. Somos incapazes de enviar uma mensagem salvadora a quem quer que seja. Somos incapazes de curar as nossas próprias dores. Somos incapazes de estender a mão a alguém que se sente aflito. Somos incapazes de arrastar até os nossos irmãos em Cristo, que estão caminhando para o inferno e não sabem. Ao invés disso, existem mãos preparadas para empurrá-lo para lá. Misericórdia, Jesus. Somos intolerantes com os fracos na fé. Esse é o tipo da igreja do século 21. Meu querido, talvez essa mensagem não pareça a mensagem de Deus. Talvez pareça mais um desabafo. Mas eu quero te dizer que dentro desta palavra, em que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, eu ainda acredito nessa promessa. Eu ainda acredito que dentro de você o Espírito Santo está movimentando o teu coração. Você que talvez não esteja murmurando ouvindo essa palavra, que talvez esteja se percebendo que é um inútil, isso aí é o Espírito de Deus que está colocando na tua vida. Te levanta, faz alguma coisa, porque tu participa dessa igreja, e essa igreja tem este poder, porque dentro dessa afirmação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se você crê nesta palavra, que você crê no poder dessa palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno podem prevalecer contra a denominação. As portas do inferno podem prevalecer contra a religiosidade evangélica. Porque isso está muito diferente daquilo que é o corpo místico de Cristo. Passamos a vida inteira querendo provar que somos diferentes do mundo, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de se comportar, na nossa hipocrisia interna. Mas nos tornamos mundanos no tratamento, na falta de amor, no nosso linguajar que não sai nada de bom para levantar ninguém, nos nossos falatórios. Irmãos, para se fazer missões, para ser mensageiro do reino de Deus, precisamos rever os nossos conceitos. Eu sempre tenho dito, e eu sei que eu sou um pingo d'água no oceano imenso, enorme.
tenho dito que estamos diante de uma nova reforma. Não uma reforma para sair de dentro de uma denominação e montar outra, não. Mas uma reforma que reforme os nossos corações. Para que nós voltemos à palavra do Evangelho. Para que nós abominemos qualquer conceito que seja contrário às Escrituras. Para que a gente venha abolir uma mensagem maldita que tem entrado nas igrejas, dizendo sempre que você é vencedor, e para esse que diz que você é vencedor, vencedor para ele é alguém que está se dando bem na vida, é alguém que enrica, é alguém que não tem doença, é alguém que não se permite passar por nenhuma tribulação. Eu digo para você que o conceito bíblico de vencedor é aquele que entra e vai até as portas do inferno e sai de lá invicto e sai trazendo frutos na mão, sai trazendo pessoas de lá. Aleluia. Que não amam a própria vida, que entregam a própria vida em favor dos outros, em favor desse Evangelho. Às vezes eu digo nas escolas dominicais que imagino essa igreja que é você hoje, eu e você. E perceba-se igreja também, juntando todas as denominações, e juntando esse tipo de evangelicalismo brasileiro, que é esotérico, que é sensitivo, mas que nada tem, que tem muito barulho, mas não tem consistência bíblica. Que tem muita gente pedindo poder, como o irmão Bernardo falou, mas não faz nada. Poder se adquire quando a gente se torna desbravador. Poder essa igreja já tem, só não sabe usar, só não se levanta. Jesus faz uma pergunta a Pedro. Dizem os homens que estão falando aí a respeito de mim. Jesus faz um tipo de pesquisa sobre o que estavam falando sobre a sua pessoa. Não que ele não soubesse, mas porque ele queria gerar aquela situação para que esse registro bíblico fosse escrito e nós tivéssemos essa declaração poderosa de Pedro aqui nesse texto. E para o homem daquela época, se você não sabe, afirmar que alguém seria ungido, esperado pelos judeus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, teria que ser uma revelação. Hoje é muito fácil você dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque nós já temos a revelação escrita, e no seu coração você já creu nessa palavra. Mas Pedro, até que enfim Pedro acerta uma de muitas daqueles já tinha errado. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma palavra doutrinária. Pedro não disse aquilo à toa. Aquilo ali foi uma revelação do Espírito de Deus que já habitava o coração de Pedro, que o revelara que aquele que estava diante dele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais ainda, que sendo ele o Cristo do Deus, Filho do Deus vivo, ele estava falando uma palavra doutrinária, confirmando tudo aquilo que as Escrituras já tinham falado a respeito do ungido Filho de Deus. Pedro estava reconhecendo em Jesus todas as profecias messiânicas a respeito dele. O que é que
se entende hoje para você como igreja, para que Deus possa fluir no teu coração. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O verdadeiro avivamento que tanto nós clamamos, que tanto nós almejamos, só acontecerá quando reconhecermos a palavra de Deus como revelação de Deus, em que Cristo é o Filho do Deus vivo. O que me desperta, meus queridos, nessa noite, a chamar-lhes a atenção, é que muitos de nós somos seduzidos a não andarmos conforme esta palavra. Temos ouvido e cantado, e até às vezes pregado muitas coisas que não são bíblicas, mas porque está na moda. Porque fulano ou Beltrano, cantor ou pregador fulano, Beltrano está fazendo sucesso com isso. A maioria da nossa consciência de crente vencedor, de crente que vence as portas do inferno, é quando você tem sucesso, quando você sai do anonimato, quando você cria fama na igreja. Isso é o que sempre cantamos. Mas eu quero te dizer que existem muitos anônimos, que os seus nomes não foram conhecidos, mas eles foram cerrados no meio. Eles foram devorados por leões nas catacumbas de Roma, nas arenas romanas. Eles foram devorados vivos por não negar o nome de Jesus. Na história da igreja, esta igreja que hoje chegou a você, que você hoje não quer derramar nenhuma gota de suor por esse evangelho, e ainda bate no peito dizendo que serve a Deus. Você é fruto do sangue derramado daqueles que serviram a Deus com suas vidas. Para você que não conhecia nem a história da sua denominação e veio conhecer um pouquinho no ano passado, no centenário das Assembleias de Deus, esse movimento cresceu com 2 homens comendo manga verde, passando fome, necessidade, um trabalhando para sustentar o outro, enquanto o outro estudava. E eu fico percebendo, ainda bem que no céu não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá tristeza. Porque imagino nós passando na fileira dos heróis da fé, e ali vendo o partido dos apóstolos, os pais da igreja, os primeiros homens que tentaram reformar a igreja, como João Hus, que foi queimado vivo, como Jerônimo Savonarola, que tentou pregar o evangelho dentro da igreja já cheia de idolatria, de uma igreja que foi rejeitada. Ei, você que ainda não se entendeu como igreja mística do corpo de Cristo, eu quero que você entenda uma coisa: igreja não é uma denominação, não é um templo. Deus não é monopólio de ninguém. Deus tem rebanho dentro das Assembleias de Deus, como tem em outras denominações que pregam essa palavra da verdade. Deus pode tirar o seu castiçal, a sua presença de uma denominação, se ela não andar conforme essa palavra. E é esse medo, é essa aplicação desta palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite. Que se nós não nos voltarmos ao primeiro amor, como já foi falado nessa noite, que se a gente não nos percebermos como igreja do Senhor, que se a gente não reconhecer que a igreja brasileira pecou e que precisa de reconciliação,
ligação com o seu Deus, com o Deus da palavra, ela não se tornará uma igreja vencedora, porque a comunidade cristã pode deixar de ser igreja. Porque as igrejas do Apocalipse, até aquelas que receberam elogios, elas não existem mais. Só existem fragmentos da sua historicidade. Não existe mais igreja de Laodiceia, como também não existe a de Filadélfia. Não existe mais a igreja de Éfeso, como também não existe mais a igreja de Sardes. Muitas igrejas da Europa, que foram o berço do avivamento no século XVI e XVII, estão deixando de existir, e seus templos estão se tornando museus, porque abandonaram a prática da palavra de Deus. E você, igreja brasileira, você, igreja do São Vicente, se você não tem percebido que a cada dia esses bancos ficam vazios, que crentes não têm objetivo nenhum de estar aqui, que estão perdendo o prazer pelas coisas de Deus. Se você não se perceber que há uma urgência de se levantar e fazer alguma coisa, que você é responsável por isso, que você se levantando as coisas irão mudar, que você indo lá para as portas do inferno arrancar, você foi chamado para ser igreja, e igreja é chamado para fora. Chega de ter tanto medo do mundo, porque o mundo, quando salva você, quando Jesus salvou a tua vida, Ele te tirou de lá. Mas Ele te tirou de lá para te transformar, para trazer para cá, para transformar a tua alma. E transformando a tua alma, o teu entendimento, o teu coração, te dando o Espírito Santo, Ele te envia para lá, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você não foi chamado para ser isolado. A gente criou uma paranoia de que a gente tem que ser diferente, e sendo diferente, a gente entende que a gente tem que ser isolado, que a gente não tem que falar com ninguém. Talvez você não conheça o seu Jesus. O seu Jesus, Ele andava com publicanos e pecadores. O teu Jesus, Ele abraçava a prostituta. Ele permitia que a mulher adúltera quebrasse um vaso de unguento e ela fizesse massagem com seus pés. E para você que não sabia, para o judeu, aquilo ali seria uma manifestação de amor, praticamente erótico, mas era a única coisa que aquela mulher sabia fazer para demonstrar o carinho que ela tinha por aquele homem santo que estava na sua presença, porque ela sentia já o perdão de Deus na sua alma. Aleluia. O teu Jesus, Ele ia em encontro dos leprosos, pessoas afastadas da sociedade, que não podiam ser tocadas. Ele impunha suas mãos santas. Ele não tinha medo de se contaminar, porque dele fluía virtude. Esse mesmo Jesus capacita você como igreja para ir este mundo perdido, para entrar nos becos e valados, para você se permitir se sentir como igreja. Temos falhado como igreja quando nós não fazemos nada no social, quando às vezes fazemos, como disse das outras vezes, a gente usa apenas, como bem frisou, e eu ouvi o pastor Heloísio falando uma vez num fórum, a gente usa como isca, e a gente quer que alguém aceite Jesus em troca de um copo de caldo, e a gente quer que uma pessoa aceite Jesus em troca de um corte de cabelo. E a gente
gente às vezes se gloria. Não, nós fizemos. A igreja, ela tem que se sentir como um local acolhedor. O lugar menos acolhedor que eu conheço na religiosidade são as igrejas que nós somos. Chegou a hora do juízo de Deus sobre a casa do Senhor. Chegou a hora de você se despertar e entender que Deus te levantou para resgatar a vida. Chegou a hora de que você entender que esse lugar tem que ecoar a voz de Jesus ainda. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De entender que esse lugar não é apenas para pessoas perfeitas, porque existem pessoas que se acham perfeitas. Eu não sou perfeito. E geralmente quando nós nos achamos perfeitos demais, nós temos dificuldade de aceitar o outro, de aceitar o próximo, de ser intolerante. Não disse nada do que queria dizer nesta noite, a não ser alguns resquícios daquilo que havia pensado para essa igreja nessa noite. Meu querido, para encerrar, Deus está querendo nos levantar. Nessa noite, não quis fazer apenas o meu desabafo, o meu descontentamento com aquilo que nós somos, como crentes em Jesus, pelo nosso desleixo doutrinário, em deixar a gente às vezes ter tanto cuidado, e às vezes a gente chamar alguém de outra denominação de herege, porque não acredita num tipo de costume que nós não acreditamos, mas deixamos e às vezes cantamos aquilo que realmente é heresia e trazemos para dentro da nossa igreja, como se nada tivesse acontecendo. A igreja brasileira está entupida de ventos de doutrina, de triunfalismo, de crente que acredita em transferência de unção, de crente que acredita em batalha espiritual, não no contexto bíblico de batalha espiritual, mas crente que acredita em fábulas, que não se volta para as escrituras, de crentes que estão fundamentados em testemunhos mirabolantes, fantasiosos, e às vezes estão com comichão nos ouvidos e não querem entender a palavra doutrinária. Me canso de ver as escolas dominicais vazias, e isso tem atravessado o meu coração, não porque sou professor, não porque queria uma sala cheia, e até queria, mas o que massacra meu coração é que aquilo que é realmente importante para o reino de Deus tem sido desprezado por nós. E a gente quer poder, e a gente quer bênçãos, e a gente se tornou domingueiro, e tem crente que não é mais nem isso, que vem quando lhe convém, que vem para a igreja quando alguém vai atrás, que precisa de cabresto, que precisa ser chamado, que precisa ser visitado, que precisa de motivação, que perdeu já suas motivações espirituais, e ele fica colocando culpa no outro, colocando culpa na direção da igreja, colocando culpa nos irmãos que não sabem tocar ou que não sabem cantar, enquanto a culpa está em cada um de nós. Eu te digo, irmão, não foi para isso que Jesus morreu na cruz por ti.
morreu para que tenhamos vida e vida com abundância. E essa vida com abundância não está relacionada à vida que nós vivemos aqui, mas uma vida de espiritualidade, de transformação de alma, de transformação de caráter. Deus nessa noite tem falado ao coração de alguém, talvez não de todos, que você precisa se levantar como pregador da palavra de Deus. Mesmo que você veja a impossibilidade de receber a oportunidade. Ah, porque eu sou jovem. Minha alma chora, irmãos. Porque na época que eu tinha a idade de muitos jovens que estão aqui, eu comecei a pregar dia de domingo, com 15 anos de idade. E eu procuro um pregador hoje que queira se destacar, ou que queira menos buscar ser um pregador, e não acho. Me canso com a igreja que não valoriza, e de irmãs que não se valorizam como ministras de Deus, pelo simples fator de ser mulher, e achar que Deus não pode usar. Deus está levantando pregadores nessa noite. Esse descontentamento que está gerando na tua alma, e o Espírito de Deus que está fluindo dentro de você, porque eu acredito que neste lugar ainda tem uma igreja que vai vencer as portas do inferno. Dentro desse meu desabafo nessa noite, dentro dessa palavra, eu acredito que Deus está mexendo com o coração de alguém. Está dizendo para você mesmo: você precisa se levantar e fazer diferente. Você é a igreja que tem que resgatar vidas. Não precisa mais ninguém te chamar para ir para um culto de rua, ou ministrar uma palavra, ou distribuir um folheto. Você não precisa aparecer, nem sair do anonimato para ser igreja. Basta sermos um em unidade. É isso que o diabo está semeando. E eu não tenho medo de dizer isso, irmão. O diabo está semeando palavras negativas no reino de Deus, no corpo de Cristo, e nos transformando em individuais, em crente independente do outro, em crente que ele está querendo fama porque o adversário dele não é mais o diabo, o adversário dele não é mais a concupiscência da carne, o adversário dele é outro irmão que não acredita no sucesso dele. Ei, tem vidas necessitando de uma palavra de bênção tua. Tem alguém morando ao teu redor, talvez no teu lar, talvez no teu trabalho, e vez por outra eu me pego e eu sinto uma inutilidade tremenda no meu coração quando eu me deparo com um colega de trabalho e ele passa a soltar alguma coisa, e eu me encontro, meu Deus, por onde começar? Por onde falar da tua palavra? Por onde resgatar essa vida? Por onde me tornar uma bênção para aquele que está ao meu redor? A gente fala de tudo, fala de trabalho, fala de política, fala de futebol, fala da vida dos outros. Mas a gente não consegue falar de Jesus, porque a palavra de Deus, a confissão de Pedro não está muitas vezes em nós. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ei, crente, independente de quem você seja homem ou seja mulher, tenha estudo ou não, tenha dificuldades de se locomover ou não, tenha fluência verbal para falar ou não, tenha dificuldade de não falar, seja tímido ou seja extrovertido, seja alguém
Comece curando os da casa do Senhor. Comece procurando aqueles que você sentiu falta nesta noite. Comece ajudando a levantar aqueles que se sentem caídos. Porque uma coisa que mais me massacra dentro do reino de Deus são pessoas intolerantes, que percebem que alguém então está fraquejando, está caminhando na fé, está tomando leitinho ainda, que não tem percepção do que é ainda ser cristão, e vem e dá uma rasteira e diz que a porta da igreja é serventia da casa. Se não quiser servir a Deus aqui, vá para o mundo. Somos às vezes incapazes de curar vidas aqui dentro, onde seria o hospital de Deus. Reconheço que estou me estendendo muito nessa noite, mas você precisava ouvir o que você ouviu nessa noite, muito mais, porque Deus está querendo fazer uma reforma espiritual na nossa vida. Deus está querendo transformar os nossos corações. Deus está querendo curar esta igreja. E eu acredito que Ele já está começando isso em mim, querendo curar a minha alma, que até alguns dias atrás estava manquejando, que estava fraquejando na fé, que não estava encontrando em Deus prazer. Esse meu descontentamento é que a igreja em que nós somos muitas vezes está falhando com o seu papel. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor enquanto você é igreja. Para que as portas do inferno não prevaleçam, caminhe para lá, porque cair dentro do inferno você não vai nunca mais, porque você foi resgatado e comprado com o sangue santo de Jesus. A salvação você já obteve pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos, nem para permanecermos salvos. Porque pela graça somos salvos. Mas Jesus nos resgatou para irmos lá, resgatar vidas, quer seja de irmãos que já perderam o rumo, que retrocederam no caminho, que já não sentem mais prazer, ou quer seja de almas que não conheceram o Evangelho. Por hoje é só. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus possa dar o poder devido que é dessa igreja. Deixe de tomar posse de coisas materiais e tome posse daquilo que realmente pertence à igreja. Tem muito crente tomando posse de carro, de casa, tomando posse disso, daquilo outro, tomando posse de coisa que Deus não deu posse a ele. Tome posse daquilo que é devido à igreja, que é a unidade do corpo de Cristo. Estabelece que as portas do inferno não prevalecem contra ela.